boa tarde, vem boa noite, eu quero a lua e meu violão. Ai, que beijinho bom, só ela sabe mexer, assim como meu coração. Eu fui criado aqui no cerrado, vendo a briga do gado com o lavrador. Encantado com a magia do Planalto, sonho o índio, pai do mato, vendo o disco voador. Surpreendido com a chegada do futuro, caí de cima do muro e virei compositor. O meu destino eu mesmo vou escrevendo, sou poeta, violeiro e também sou cantador. Bela, mas todos me chamam de Bela. Muito bela! A Bela, a minha personagem no Sumiço da Carroça, ela é um personagem tipo da comédia dell'arte, que a gente chama de enamorada. E aí eu fui convidada para o Grupo Carroça, fui fazer essa personagem, fui convidada para fazer a Bela. E aí eu comecei a fazer a pesquisa nessa enamorada, que é essa menina mais nova, que é essa menina inocente, que tem uma inocência e tem tem os seus sonhos, né, de menina. Capitão, eu também tenho algo muito importante para lhe dizer. Ah, pois diga, senhorita Bela, diga! Mas eu tenho tanta vergonha. Oh, não se acanhe, senhorita Bela, diga! E aí eu comecei a pesquisar alguns tipos que trouxessem essa leveza para ela, assim. E aí nisso eu me inspirei em alguns movimentos, corporalmente me inspirei em movimentos do balé, que trouxe um pouco de leveza para os meus movimentos, para pulos, saltos. Ai, a coroa, o vestido, a cauda dela. Vamos aprender. E aí comecei a pesquisar a voz, né? E aí acabei indo para um registro mais agudo, né? E aí nisso eu me inspirei muito na Fiona do Shrek, na verdade. Não só a Fiona do Shrek, mas todas as princesas do Shrek, que tinha uma coisa cantada e muito aguda, assim, de finalizar as frases, né? Marcotinha! Oi! O que foi, Bela? Assim não dá certo, sabe? O Marcos, ele é até interessante, sabe? Mas em quem será que ele votou em 2018? É verdade. Mas de finalização de frases, assim, né, no espetáculo. Eu vou poder me casar! Tudo é meio cantado e muito agudo, um registro bem agudo. E aí isso foi do Shrek. E aí misturei isso também com algumas pesquisas da comédia dell'arte que a gente fez, alguns vídeos que a gente viu, que tinha muito essa coisa da postura mais ereta e os braços altos, assim, aí eu acabei achando essa. E a gente também fez alguns laboratórios no processo de construção da peça, em que a gente se inspirava em alguns movimentos de animais. E aí eu me inspirei na gata, que tem um movimento assim, então eu acabei achando esse jeitinho dela de fazer, assim, a mão e a leveza, né? Mas sempre pensando na leveza, acho que essa era a minha dificuldade, eu gordinha, quadril largo, em outras situações, e tentando trazer uma leveza, assim, para não dar esse peso no palco, né, na imagem, assim. Tio Tadeu, o senhor sabe o que a onça fala pro gorila? Ai, meu Deus, lá vem, o quê? Senhora vai! Quando eu entrei, eu me lembro que a Camila já tinha muito definido, porque tinham duas personagens femininos, e ela já tinha definido que ela ia fazer a Maricota. Eu já entrei com essa, então a Bela era o que estava para mim. Para mim não tinha problema nenhum, para mim tanto fazia, assim. Era comédia dell'arte, era uma coisa nova para mim, eu não tinha experiência com comédia dell'arte, gostava, achava interessante, né? Já tinha estudado alguma coisa, mas não conhecia muito, então para mim tanto fazia, assim. Eu me lembro de que chegou a ter essa discussão de trocar, chegamos a pensar na possibilidade de trocar,
Mas a Camila estava muito bem definida que ela queria a Maricota, então também não tinha conversa nesse sentido. Mas tinha na direção, a direção queria fazer essa troca, né? E aí, nas conversas de trocar, eu me lembro de sempre estar aberta. Assim, tudo bem, pode ser. Mas se for fazer a Bela também, tá massa. Para mim era desafio, né? Porque eu tinha 25 anos e a Bela tinha em torno de 15 na minha cabeça. A Bela tem uns 15 anos. Então, para mim, já era um desafio fazer ela 10 anos mais nova. E fazer a Maricota seria um desafio também, de outras maneiras, né? E aí, mas achei tranquilo também, assim. O desafio hoje é fazer ela 20 anos mais nova agora. Abre um pouco a perna para dar firmeza, que estiver embaixo. Pega uma posição qualquer. Vai pra frente. E voltou. Ó, fica com o pé junto. Puxa pra lá. Há 10 anos atrás, acho que eu também queria casar, também queria fazer essas coisas, queria, né, ter família, né, sei lá. Hoje já acho que, talvez antes parecesse um pouquinho em algumas coisas. Hoje já acho que parece menos ainda. Então, não vejo semelhanças. Acho que quando eu faço a Bela é uma outra coisa. Talvez tenham semelhanças em trejeitos, né? Lógico, a gente acaba trazendo alguma coisa nossa, né? Mas eu me sinto indo para um lugar completamente diferente quando eu faço a Bela. Indo para um corpo completamente diferente, um jeito, uma risada, um lugar de colocar a voz, que é outro. Eu me sinto indo para um lugar bem diferente, assim, os pulinhos, né, dela, os saltinhos, né, as piadas sem graça. Eu não sou de contar piadas sem graça. Você sabe como faz pro suco virar cobra? Ai, Bela, eu sei lá dessas coisas. Faz cosquinha nele que o sucuri! O sucuri, Maricotinha! Eu sou o Capitão Angu. Defendo essa trupe com muita coragem e bravura de qualquer ameaça que apareça na minha frente, porque eu sou muito bravo. Eu lembro que no comecinho do processo, eu acho que até mesmo um pouco antes da Camila e da Lídia entrarem, né, para fazer a peça com a gente começou a montar com um número de pessoas maiores e tudo, e surgiu a possibilidade de eu fazer um dos servos. É a peça que querem assistir. De um lado, Hamlet. Um conflito de um burguesinho sofina que resolve vingar a morte dos pais. A ideia inicialmente era fazer um Arlequim e um Pierrot, né? E aí eu fiquei muito animado com a ideia de fazer um dos servos, porque o que a gente conhece da comédia dell'arte, né, a parte mais cômica, a coisa da trapaça, da enganação, está muito mais nos servos do que nos outros personagens arquétipos, né? Ganhei! Então eu estava muito empolgado para fazer um dos servos. E aí depois a gente mudou, né, o número de atores. Aí eu acho que foi o momento que a Camila e a Lídia entraram, o Samuel também entrou como diretor. E aí, por uma questão de necessidade da história, né, do desenrolar da história, acabou que a gente percebeu que só ia poder ter um servo seria o suficiente para todo o quiprocó da história, né? E precisava ali de um outro personagem que era um pouco velho, um pouco enamorado, né? Que fazia meio esse meio de campo. E aí meio que sobrou o capitão para mim. Então fale logo o que o senhor está querendo, capitão. Nada não, seu Tadeu. Fala, capitão Angu. Nada, seu Tadeu. Fala, capitão. Nada, seu Tadeu. Eu confesso que assim, o arquétipo, né, porque o capitão é um velho, né, ele está na categoria dos velhos. Esse arquétipo não me atraía muito inicialmente, né, eu não gostava muito dessa ideia do velho, meio asqueroso, meio sério, que é enganado, que é trapaceado e essa coisa toda. Então eu tive uma certa resistência. Eu acho que eu comecei a me soltar mais e gostar de fazer o capitão quando eu comecei a encontrar o corpo do capitão. Que aí eu acho que eu passei a me divertir fazendo.
né? A movimentação do capitão e eu acho que o próprio desenvolvimento da história mesmo, né? O enredo do Sumiço da Carroça me agradava muito, né? A coisa do grupo que chega para apresentar e a carroça some, né? A forma como a coisa foi sendo conduzida, as cenas foram sendo desenvolvidas, o destaque que o capitão acabou ganhando, que o capitão é um dos personagens que mais se destaca, né? Que mais fica em cena. Então, acho que tudo isso foi colaborando para, assim, eu me divertir fazendo. Mas eu acho que a receptividade do público foi, assim, a cereja do bolo, né? Capitão Gu, é do senhor mesmo que eu preciso. Pois diga. Pois preste atenção. A partir de agora, o senhor tomará conta de todas as minhas coisas. Isso inclui meus cenários, meus figurinos, meus instrumentos, mas principalmente a minha carroça. Em troca, eu deixo o senhor tentar conquistar meu sobrinho Beto. Feito. Feito. Mas aí do senhor, se alguma coisa acontecer ao meu bem mais precioso. A senhorita Bela. A minha carroça. Eu lhe mato.